Nascido no ano de 354, em Tagaste, uma pequena cidade do norte da África, Agostinho já demonstrava desde cedo uma mente ágil e uma curiosidade quase insaciável. Seu pai, Patrício, era pagão, e sua mãe, Mônica, cristã fervorosa, o que criava em sua casa um ambiente de contrastes entre a fé e a razão, a disciplina e a liberdade. Esse cenário moldou o garoto que cresceria dividido entre o fascínio pelo conhecimento e os impulsos de uma juventude cheia de excessos. Não é curioso imaginar que alguém destinado a ser um dos maiores doutores da Igreja tenha começado a vida sem o menor interesse pela fé cristã, pois é justamente aí que reside a força de sua história, no contraste entre a origem e o destino. Durante a adolescência, Agostinho foi enviado a Madaura e depois a Cartago, onde estudou retórica com brilhantismo. Inteligente, persuasivo e apaixonado pelas artes da palavra, logo ganhou destaque entre os colegas e mestres. Mas, ao mesmo tempo em que mergulhava nos estudos, também se entregava aos prazeres da vida, vivendo intensamente a busca por reconhecimento, fama e experiências carnais. O jovem estudante estava em ebulição, movido pelo desejo de se provar, e nem mesmo a fé insistente de sua mãe parecia ser capaz de desviá-lo dessa trajetória. Já parou para pensar como os grandes homens nem sempre começaram grandes, mas sim comuns, até mesmo problemáticos? A vivência em Cartago lhe abriu portas, mas também cicatrizes. Foi lá que teve seu primeiro relacionamento estável com uma mulher, com quem teria um filho chamado Adeodato. O nome, que significa dom de Deus, soa quase como uma ironia, dentro de uma vida que ainda parecia não enxergar a mão divina. Esse filho, porém, se tornaria mais tarde uma das presenças mais marcantes na jornada de Agostinho, sendo lembrado até em suas obras. A vida familiar, misturada com os estudos, criava nele um homem cada vez mais complexo, ao mesmo tempo brilhante e inquieto, racional e instintivo. Não é justamente esse contraste que nos prende a continuar descobrindo sua trajetória? Além das conquistas acadêmicas e das experiências pessoais, Agostinho passou a buscar respostas mais profundas em meio a tantas inquietações interiores. Ele mesmo, em suas memórias, confessa que vivia dividido. Por um lado, um jovem sedento por prazeres, por outro, um espírito que ansiava por verdades maiores do que os livros de retórica podiam oferecer. Essa luta interior, já na juventude, é um prenúncio da batalha espiritual e intelectual que o acompanharia ao longo da vida. Você já percebeu como muitas vezes o caminho para a transformação nasce da própria confusão interior? O ambiente de Cartago também lhe apresentou o que havia de mais sofisticado em filosofia e religião. Mas naquele momento, a fé cristã parecia para ele simplista, incapaz de responder às suas perguntas mais complexas. Assim, começou a desprezar a religião que sua mãe tanto defendia. Esse detalhe, longe de ser apenas uma rebeldia juvenil, revelava o perfil de um jovem questionador, alguém que não aceitava respostas prontas. E talvez seja justamente essa recusa inicial que mais tarde tornaria sua adesão ao cristianismo ainda mais profunda e convicta.
Não é intrigante como a recusa de hoje pode se transformar na convicção de amanhã? Mesmo imerso nos prazeres da carne, Agostinho não conseguia se livrar da sensação de vazio. Em Confissões, ele descreve sua juventude como um tempo de correria atrás do vento, tentando preencher uma sede que nada saciava. As festas, os romances e o prestígio acadêmico lhe davam satisfação momentânea, mas logo a sensação de vazio voltava, como uma sombra que não o deixava em paz. Quem nunca passou por algo assim, buscando no mundo respostas que só parecem se afastar quanto mais nos aproximamos delas? Esse conflito, ainda que doloroso, seria essencial para moldar seu futuro. Outro ponto marcante dessa fase foi sua habilidade de oratória, que se tornaria sua marca registrada. Agostinho não apenas estudava retórica, mas a vivia como uma arte de poder e influência. Era capaz de cativar multidões com palavras, de derrubar argumentos, de convencer até os mais resistentes. Essa habilidade, embora usada inicialmente em busca de fama, seria redirecionada mais tarde para a defesa da fé cristã. Já imaginou se ele não tivesse desenvolvido esse talento? Talvez sua voz não tivesse ecoado através dos séculos como ecoou. Ao final dessa fase da juventude, Agostinho estava longe de qualquer ideal de santidade. Era apenas um jovem brilhante, inquieto e insatisfeito, dividido entre paixões e dúvidas. Mas justamente aí começa o fio condutor de sua história. Um homem que, apesar de se afastar da fé, nunca deixou de ser perseguido por uma inquietação interior. E é por isso que sua juventude não pode ser ignorada, porque nela estão as raízes de todas as perguntas que mais tarde ele responderia em suas obras. Ao sair da juventude agitada de Cartago, Agostinho entrou numa nova fase, a da busca por respostas. Se antes a prioridade era fama, prazer e reconhecimento, agora começava a nascer nele uma sede intelectual ainda maior. Ele já dominava a retórica, já conquistava respeito no meio acadêmico, mas sentia que havia algo que os livros não entregavam. Foi então que seu caminho cruzou com o maniqueísmo, uma religião que prometia explicar o mundo através da eterna luta entre luz e trevas. Para um jovem inquieto como ele, essa dualidade parecia uma resposta convincente. Mas será que foi suficiente? Durante quase uma década, Agostinho se deixou envolver por essa filosofia-religião. Os maniqueus ofereciam uma explicação aparentemente sofisticada para o problema do mal, algo que o incomodava profundamente. Afinal, como conciliar a ideia de um Deus bom com a existência do sofrimento? Essa questão, que até hoje intriga tantos pensadores, já pulsava forte no coração dele. O maniqueísmo parecia responder, mas era uma resposta que carregava contradições, e logo Agostinho perceberia isso. Não é curioso como até mesmo as falsas respostas podem servir de degraus para chegarmos à verdade? Sua adesão ao maniqueísmo trouxe desentendimentos com a mãe Mônica, que não suportava vê-lo mergulhado em crenças contrárias à fé cristã. Há relatos de que, em um momento de dor e oração intensa, ela chegou a pedir que ele fosse embora de casa. E mesmo nesse afastamento, a influência dela continuava presente, silenciosa, como uma corrente que jamais seria quebrada. Essa tensão
entre mãe e filho, acabou se tornando parte essencial da narrativa de Agostinho, mostrando que até nas escolhas mais erradas havia um fio que o ligava de volta ao caminho da fé. Você já reparou como, muitas vezes, mesmo tentando fugir de algo, acabamos cercados por ele? Na busca incessante por sabedoria, Agostinho não se limitou ao maniqueísmo. Em suas viagens intelectuais, teve contato com o ceticismo e, mais tarde, com o neoplatonismo. Os escritos de Plotino, por exemplo, o impactaram profundamente, porque falavam de um princípio superior, fonte de tudo, que de certa forma ressoava com a ideia de Deus. Isso abriu nele uma nova perspectiva. Talvez a verdade não estivesse apenas nas explicações simplistas do maniqueísmo, mas em algo maior, mais profundo. É intrigante pensar que, mesmo sem perceber, ele começava a se aproximar do cristianismo através de um filósofo pagão. Ainda que o maniqueísmo tivesse respostas fáceis e atraentes, Agostinho começou a se decepcionar. Ele procurava líderes espirituais capazes de esclarecer suas dúvidas mais complexas, mas encontrava apenas homens que não sabiam sustentar as próprias afirmações. A decepção foi tão grande que ele começou a se afastar, sentindo-se enganado. Esse ponto é crucial porque mostra como sua sede de verdade não permitia que ele se acomodasse. Não seria justamente essa inquietude que o transformaria mais tarde em um gigante da filosofia cristã? Em meio a essa jornada filosófica, Agostinho também aprofundava seu papel de professor. Lecionou em Roma e depois em Milão, onde ganhou ainda mais notoriedade como mestre de retórica. A posição o colocava em contato com diversas correntes de pensamento, ampliando ainda mais seu leque de ideias. Mas, no íntimo, ele ainda carregava o vazio que o acompanhava desde os tempos de Cartago. É como se a cada nova doutrina ele chegasse mais perto, mas nunca ao destino final. Quantas vezes também não buscamos respostas em 1000 caminhos, mas sentimos que nada satisfaz plenamente. O encontro com o neoplatonismo, em especial, foi um divisor de águas. Essa filosofia o ajudou a perceber que o mal não era uma força em si, mas sim a ausência do bem. Essa noção desmontava a base do maniqueísmo e abria caminho para a compreensão cristã. Embora ainda não fosse a fé completa que sua mãe tanto desejava, já era um passo decisivo rumo à transformação. O curioso é que Agostinho mais tarde reconheceria que Deus usou até mesmo essas filosofias para guiá-lo, como se preparasse o terreno para a grande conversão. Não parece fascinante como até os atalhos errados podem nos conduzir ao destino certo? No fim dessa fase, Agostinho estava exausto de tantas buscas, mas paradoxalmente mais perto da resposta que tanto desejava. Ele já havia experimentado o brilho do maniqueísmo, a dúvida do ceticismo e a profundidade do neoplatonismo. E, no entanto, ainda sentia que faltava algo, uma verdade que não se deixava capturar apenas por raciocínios lógicos. Esse vazio, que parecia um tormento, era também a faísca que o empurraria para o próximo capítulo de sua vida. Aliás, você que está acompanhando, já pensou em deixar nos comentários qual dessas filosofias você acha que mais influenciou a trajetória de Agostinho? Sua participação pode enriquecer muito essa reflexão. Chegando a Milão,
Agostinho já era um professor renomado de retórica, mas por dentro ainda travava batalhas invisíveis. A cidade pulsava de debates filosóficos e religiosos, e foi justamente ali que ele conheceu Ambrósio, o bispo. Ambrósio não era apenas um líder espiritual, era um mestre da palavra, alguém que unia sabedoria e eloquência. Pela primeira vez, Agostinho encontrava um cristão capaz de enfrentar as grandes questões intelectuais sem fugir delas. Isso mexeu profundamente com ele. Já imaginou como deve ter sido ouvir pregações que uniam lógica e fé de forma tão harmoniosa? Enquanto ouvia Ambrósio, Agostinho começou a perceber que o cristianismo não era uma fé simplória, como ele havia pensado em sua juventude. Pelo contrário, havia ali uma profundidade que se encaixava em suas próprias inquietações filosóficas. Cada sermão parecia desmontar uma barreira que ele havia erguido contra a fé. E, paralelamente, as orações incansáveis de sua mãe, Mônica, que havia se mudado para perto dele, continuavam ecoando. Não parece até um enredo cuidadosamente entrelaçado, onde cada personagem cumpre um papel essencial? Mas a virada não foi imediata. Agostinho ainda hesitava, dividido entre o chamado da fé e o apego aos prazeres. A sua famosa oração, Senhor, dai-me castidade e continência, mas não agora, ilustra esse conflito. Ele sabia que precisava mudar, mas ainda não conseguia abrir mão das amarras que o prendiam. Esse dilema humano tão real talvez seja uma das razões pelas quais a história dele ecoa tanto até hoje. Afinal, quantas vezes sabemos o que precisamos fazer, mas adiamos porque não queremos soltar o que nos prende? O ponto decisivo aconteceu em um jardim, em 386, quando, tomado por angústia, ouviu uma voz infantil que dizia: toma e lê. Obedecendo, abriu as Escrituras e encontrou uma passagem da Carta aos Romanos que falava sobre abandonar a vida de excessos e se revestir de Cristo. Foi como se uma luz tivesse rompido a escuridão. Ali, finalmente, Agostinho compreendeu que não havia mais volta. Era hora de entregar-se totalmente. É impressionante perceber como uma única frase pode mudar o rumo de uma vida inteira, não é? Após essa experiência, Agostinho decidiu abandonar sua antiga vida. Renunciou à carreira de professor e ao desejo de glória, optando por uma vida dedicada a Deus. Pouco tempo depois, no ano de 387, ele foi batizado por Ambrósio, junto com seu filho Adeodato. Essa cena, carregada de simbolismo, marca não apenas a conversão de um homem, mas o nascimento de um dos maiores gigantes intelectuais da cristandade. É quase impossível não se emocionar ao imaginar o peso desse momento. Você também sente essa força histórica quando visualiza esse batismo? A conversão, porém, não foi apenas uma escolha pessoal. Foi uma verdadeira revolução interior. Agostinho descreve em Confissões como sentiu que as correntes que o prendiam finalmente se romperam. Aquele vazio, tão presente em sua juventude, deu lugar a uma paz que jamais havia experimentado. É como se toda a sua busca por respostas tivesse encontrado, enfim, o seu ponto final. Ou melhor, o seu ponto de partida. Porque dali em diante, ele não seria mais o mesmo. Pouco tempo depois, a vida lhe trouxe duras provações. A morte de seu filho Adeodato e logo em seguida da própria mãe,
marcaram profundamente sua trajetória. Esses lutos, em vez de destruí-lo, fortaleceram ainda mais sua decisão de seguir uma vida dedicada ao serviço cristão. O homem que antes buscava prazer em Cartago e respostas em filosofias, agora encontrava sentido na fé e no sacrifício. É curioso como até as dores mais intensas podem moldar destinos de grandeza, não acha? Essa grande virada não é apenas o episódio de conversão, mas o início de uma nova etapa, onde Agostinho deixaria de ser apenas um buscador para se tornar um guia. Aquele jovem inquieto que já percorreu tantas estradas, agora caminhava com passos firmes em direção a uma vida que mudaria a história da igreja. E aqui fica a pergunta para você que acompanha. Já percebeu como, na história de Agostinho, cada erro e cada dúvida foram justamente os degraus que o levaram até sua transformação? Talvez aí resida a beleza dessa narrativa. Após a conversão e o batismo em Milão, Agostinho retornou ao norte da África, sua terra natal. Não era mais o mesmo jovem que havia deixado Tagaste em busca de fama e reconhecimento. Agora carregava consigo o peso de uma nova missão: dedicar-se inteiramente a Deus e à comunidade cristã. Inicialmente, pensava em levar uma vida monástica, afastada do mundo, em oração e estudo. Mas o destino tinha outros planos. Sua inteligência e eloquência logo chamaram a atenção dos fiéis, que viam nele um líder natural. E então, quase contra a própria vontade, começou a trilhar o caminho que o levaria ao episcopado. Já pensou no paradoxo de quem queria apenas silêncio, mas foi chamado a falar para multidões? Em 391, Agostinho foi ordenado presbítero em Hipona, cidade portuária no norte da África. A população, impressionada com sua pregação, praticamente o forçou a aceitar o ministério. Ele mesmo relata que chorou diante desse chamado porque temia não estar preparado. Mas esse sentimento de inadequação é também sinal de grandeza, não é? Afinal, os verdadeiros líderes não buscam o poder. São o poder e a necessidade que os buscam. A partir desse momento começou a surgir o Agostinho que marcaria a história da igreja. Pastor, pregador, defensor da fé. Poucos anos depois, em 395, foi consagrado bispo coadjutor de Hipona e no ano seguinte assumiu como bispo titular. Sua atuação pastoral foi marcada por intensidade e coragem. Pregava constantemente, escrevia sem descanso e se dedicava a orientar o povo em meio às dificuldades de seu tempo. A cidade estava inserida num contexto político instável, cercada de tensões com hereges, donatistas e invasores. E Agostinho se tornava não apenas uma autoridade religiosa, mas também uma voz de ordem e sabedoria para todo o povo. Não é impressionante como um homem que buscava respostas pessoais passou a ser o homem das respostas coletivas? Um dos maiores desafios de sua vida como bispo foi enfrentar o donatismo, um movimento que questionava a validade dos sacramentos administrados por padres considerados indignos. Agostinho argumentava que a graça dos sacramentos vinha de Deus, não da santidade do ministro. Essa defesa não apenas fortaleceu a unidade da igreja, mas também mostrou sua habilidade em transformar
Questões teológicas em respostas práticas para a comunidade. Quantas vezes não precisamos justamente de líderes que saibam transformar problemas complexos em clareza para o povo? Outro grande campo de batalha foi o pelagianismo, heresia que negava o papel da graça divina na salvação. Pelágio defendia que o homem podia alcançar a santidade apenas com suas próprias forças, sem a ajuda da graça. Contra isso, Agostinho ergueu uma das colunas centrais de sua teologia: a necessidade da graça de Deus para a salvação. Essa ideia ecoaria por séculos, influenciando não apenas a Igreja Católica, mas também movimentos posteriores do cristianismo. Não é curioso como debates de mais de 1500 anos ainda parecem atuais, quando pensamos em nossa própria luta entre esforço humano e dependência de algo maior? Sua vida episcopal não era apenas de disputas intelectuais, mas também de cuidado pastoral. Agostinho vivia com simplicidade, compartilhava sua casa com outros clérigos e mantinha um estilo de vida próximo ao povo. Pregava quase diariamente, muitas vezes improvisando, e suas homilias enchiam a igreja de fiéis atentos. Não havia espaço para ostentação, mas sim para a verdade dita de forma clara e apaixonada. E talvez seja por isso que sua voz atravessou os séculos, porque falava não apenas à razão, mas também ao coração. Você consegue imaginar o impacto de ouvir um sermão ao vivo de alguém tão intenso? O bispo de Hipona também se preocupava em formar futuros líderes. Escrevia cartas a jovens sacerdotes, orientando-os na vida espiritual e pastoral, e manteve sempre a disciplina de escrever tratados teológicos que pudessem instruir não só seu tempo, mas também as gerações futuras. Em cada linha de sua pena havia uma combinação de fogo e inteligência, emoção e racionalidade, como se soubesse que estava deixando um legado que não morreria com ele. E de fato, não morreu. Já reparou como certas vozes parecem destinadas a ecoar além do seu próprio tempo? Assim, de professor de retórica em busca de glória pessoal, Agostinho se transformou em bispo de uma cidade estratégica, líder espiritual e intelectual de toda a cristandade. O homem inquieto, que chorou ao ser ordenado, acabou se tornando um dos pilares da Igreja. Seu episcopado não foi uma escolha própria, mas um chamado inevitável, e talvez por isso tenha sido tão fecundo. E aqui fica a pergunta: você já percebeu como muitas vezes os maiores caminhos da vida não são os que escolhemos, mas os que nos escolhem? Talvez essa seja a lição mais profunda de Hipona. Quando falamos de Santo Agostinho, não podemos separar sua vida pastoral de sua obra escrita. Ele não era apenas um bispo que pregava ao povo. Era também um pensador que deixou marcas profundas na filosofia e na teologia ocidental. Escreveu mais de 100 de obras, entre tratados, sermões, cartas e comentários bíblicos. Seus escritos não eram textos frios, mas reflexos de sua alma inquieta e de sua busca incansável pela verdade. Já parou para pensar como um homem do século Rubira ainda pode influenciar o modo como pensamos hoje? Pois é, Agostinho tem esse poder. Entre todas as suas obras, uma das mais conhecidas é Confissões. Nesse livro, escrito em forma de oração,
Ele narra sua vida desde a juventude turbulenta até a conversão. Não é apenas uma autobiografia, mas um mergulho profundo na alma humana. Agostinho abre o coração sem máscaras, expondo seus erros, dúvidas e dores, transformando sua própria história em espelho para o leitor. É nesse texto que surge sua frase mais famosa: "Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, Senhor." Não soa como uma verdade universal, válida para qualquer pessoa em busca de sentido. Outra obra monumental é A Cidade de Deus, escrita após o saque de Roma pelos visigodos em 410. Muitos acusavam os cristãos de serem responsáveis pela decadência do império. Agostinho respondeu com uma visão que atravessou os séculos. A história humana é marcada pela luta entre a cidade dos homens, fundada no egoísmo, e a cidade de Deus, fundada no amor. Essa obra não é apenas teologia, mas filosofia da história. É uma leitura que transforma o modo de enxergar o mundo, mostrando que os reinos terrenos passam, mas o de Deus permanece. Você já notou como essa visão ainda ressoa em tempos de crise? Mas Agostinho não se limitou a grandes obras. Seus sermões e cartas também são tesouros. Em suas homilias, tratava de temas práticos da vida cristã, mas sempre com profundidade teológica. Suas cartas, por sua vez, são janelas para o cotidiano da igreja, onde aconselhava, corrigia e animava comunidades inteiras. Essa mistura de erudição e proximidade fazia dele um mestre acessível, alguém que conseguia falar tanto ao sábio quanto ao simples. Não é exatamente isso que torna um escritor eterno. Agostinho também escreveu tratados filosóficos antes mesmo de sua ordenação, como De Magistro, sobre o mestre, onde discute a relação entre linguagem e conhecimento, e De Libero Arbitrio, sobre o livre-arbítrio, onde enfrenta a questão do mal e da liberdade humana. Esses textos mostram um homem que não tinha medo de dialogar com os maiores filósofos da antiguidade, sempre buscando integrar a razão com a fé. É curioso perceber como ele construiu pontes entre mundos que muitos achavam inconciliáveis. Não acha? Outro ponto marcante é a forma como escrevia. Seus textos não eram meras dissertações técnicas, mas verdadeiras obras literárias, cheias de metáforas, ritmo e emoção. Ele conseguia transformar reflexões complexas em poesia, sem perder a profundidade intelectual. Por isso, não é exagero dizer que Agostinho não foi apenas um teólogo, mas também um dos maiores escritores da história da humanidade. Já se deu conta de que sua forma de escrever é capaz de encantar até leitores que não compartilham da mesma fé. O legado escrito de Agostinho foi tão vasto que se tornou a base de séculos de pensamento cristão. Suas ideias influenciaram desde Tomás de Aquino até Lutero, passando por filósofos modernos. Cada geração encontra algo novo em seus textos, porque ele falava das grandes questões que nunca envelhecem: o sentido da vida, a luta contra o mal, o desejo de felicidade, a busca por Deus. Não é incrível como palavras escritas há mais de 1.600 anos continuam atuais, como se tivessem sido escritas ontem? Assim, ao olharmos para suas obras, entendemos que Agostinho não foi apenas um bispo africano do século IV.
Foi, na verdade, uma voz universal, capaz de dialogar com todas as épocas. Seus livros são como janelas abertas para o infinito, convidando cada leitor a refletir não só sobre Deus, mas também sobre si mesmo. E talvez essa seja a maior força de seu legado, transformar vidas não apenas pela pregação, mas também pela escrita. Afinal, quantas vezes uma simples página pode ser capaz de mudar o rumo de uma vida inteira? À medida que o tempo avançava, Agostinho já era reconhecido como um dos maiores pensadores e líderes espirituais do seu tempo. Sua fama ultrapassava as fronteiras de Hipona, alcançando todo o império. No entanto, o cenário histórico em que viveu seus últimos anos foi marcado por caos e instabilidade. O Império Romano do Ocidente estava em decadência, fragmentado por invasões bárbaras, e o norte da África não ficaria de fora dessa tempestade. Para muitos, aquele era o fim de uma era, e para Agostinho era também o momento de testemunhar sua fé até o último suspiro. Você já pensou na ironia de um homem que escreveu sobre a cidade de Deus morrer justamente quando a cidade dos homens ruía diante de seus olhos? Em 429, os vândalos, povo germânico que havia atravessado a Península Ibérica, desembarcaram na África do Norte. Avançaram de forma devastadora, destruindo cidades, saqueando igrejas e espalhando o terror. No ano seguinte, cercaram Hipona, onde Agostinho já vivia seus últimos dias. O bispo, então, com 75 anos, não fugiu. Permaneceu na cidade sitiada, rezando, escrevendo e animando os fiéis. Sua atitude é quase cinematográfica. Em vez de buscar segurança, escolheu permanecer no meio do seu povo, como pastor, que não abandona as ovelhas no momento da tribulação. Durante o cerco, Agostinho adoeceu gravemente. Os relatos contam que, em seus últimos dias, pediu que fossem colados nas paredes de seu quarto os salmos penitenciais, para que pudesse rezar continuamente. Isso mostra que, mesmo após décadas de vida intelectual intensa, o coração dele permanecia profundamente espiritual. Ele, que havia escrito tanto sobre a graça de Deus, enfrentava a morte mergulhado na oração, como quem já se preparava para o encontro definitivo. Não é emocionante imaginar esse homem tão grande aos olhos do mundo se despedindo em humilde silêncio diante de Deus? No dia 28 de agosto de 430, Agostinho faleceu em Hipona, em pleno cerco dos vândalos. Pouco depois de sua morte, a cidade caiu, mas sua biblioteca foi preservada, garantindo que suas obras sobrevivessem ao tempo. É curioso notar como, mesmo em meio à destruição, a providência parece ter protegido aquilo que seria o maior legado de sua vida, seus escritos. Já pensou se esses textos tivessem se perdido? Talvez a história da filosofia e da igreja fosse completamente diferente. A morte de Agostinho foi sentida de forma profunda por cristãos de todas as regiões. Para muitos, ele não era apenas um bispo local, mas uma das maiores mentes de toda a cristandade. O contraste entre a queda do império terreno e a permanência de sua obra se tornou um símbolo poderoso. Os reinos humanos passam, mas a sabedoria que se ancora em Deus permanece. Essa lição atravessou os séculos como testemunho de que a verdadeira grandeza não está em impérios, mas em vidas que se dedicam ao eterno. Além do impacto espiritual,
A morte de Agostinho também deixou um vazio intelectual. Ele havia combatido heresias, ensinado gerações de estudantes, formado padres e bispos e escrito livros que moldariam o futuro. Sua ausência era quase impossível de preencher. No entanto, a força de sua palavra continuava viva nas comunidades, que liam e copiavam seus escritos com devoção. Assim, mesmo morto, ele permanecia presente, guiando aqueles que buscavam respostas em meio ao caos do mundo. Não é fascinante como certas vozes ecoam mais forte depois da morte do que em vida? Fato de ter partido em um momento de crise também reforça a ideia de que Agostinho não viveu para si mesmo, mas para algo muito maior. Seu fim não foi num palácio cercado de honrarias, mas numa cidade sitiada, junto ao seu povo, rezando e entregando-se a Deus. Essa imagem final é de uma força poética inigualável. O homem que falou sobre duas cidades morreu na ruína de uma, mas com os olhos voltados para a outra, a eterna. Não é essa a essência do que ele deixou como mensagem? E assim, a vida de Agostinho se encerrou, mas sua história estava longe de terminar. Sua morte não foi o fim, mas o começo de uma presença que atravessaria séculos e moldaria a Igreja de forma definitiva. Da África sitiada, sua voz continuaria a ecoar pelo mundo como quem lembra a todos que os impérios caem. Mas a verdade permanece. E aqui eu te pergunto, não é inspirador perceber que até em meio à maior escuridão pode nascer uma luz que jamais se apaga? Após a morte de Santo Agostinho, sua memória começou a se espalhar de forma ainda mais intensa. O impacto de suas obras, aliado ao testemunho de sua vida, fez com que ele rapidamente fosse reconhecido como um dos grandes mestres da Igreja. Embora o processo de canonização, como conhecemos hoje, ainda não existisse naquela época, Agostinho foi venerado quase de imediato como santo e doutor. Seu culto foi espontâneo, nascido da devoção do povo e do respeito profundo de bispos e monges que viam nele não apenas um intelectual brilhante, mas também um homem de oração, um pastor e um verdadeiro exemplo de conversão. Você já pensou no peso de um homem que, vindo de uma juventude marcada por erros, alcançou a santidade e se tornou referência para milhões? Com o passar dos séculos, sua fama só cresceu. Ele foi proclamado doutor da Igreja, título concedido àqueles cuja doutrina é especialmente relevante para a fé católica. Não à toa, seus escritos se tornaram material de estudo obrigatório em mosteiros, universidades e seminários. Monges copiavam suas obras à mão, preservando seus textos durante a Idade Média, o que mostra como sua voz era indispensável, mesmo em tempos de trevas. O pensamento de Agostinho não apenas ajudou a Igreja a enfrentar heresias em sua época, mas continuou a fornecer respostas diante de novos desafios ao longo da história. Não é impressionante como ideias escritas há mais de 1500 anos ainda são atuais? Sua devoção também se expandiu para além das fronteiras da África. Igrejas foram erguidas em sua honra, relíquias foram veneradas e festas litúrgicas instituídas para celebrar sua memória. O dia 28 de agosto, data de sua morte, passou a ser marcado como sua festa na Igreja Católica, sendo celebrado até hoje por milhões de fiéis ao redor do mundo. Além disso, ordens religiosas inspiraram-se em sua vida
e em suas regras. Um exemplo marcante são os agostinianos, que seguem a espiritualidade deixada por ele e continuam até hoje levando seu nome e sua mensagem a diferentes lugares do planeta. Isso mostra que Agostinho não foi apenas uma figura histórica, mas uma presença viva, capaz de gerar movimentos espirituais duradouros. A importância de Santo Agostinho para a Igreja não está apenas em sua teologia, mas também na sua humanidade. Ele não se apresenta como um santo inacessível, distante da realidade das pessoas comuns. Pelo contrário, sua história de erros, lutas, tentações e conversão profunda aproxima-o de qualquer um que já tenha experimentado a força transformadora da graça de Deus. É justamente isso que faz dele tão especial. Ele fala não apenas como mestre, mas como alguém que viveu de perto as dores e os dilemas da condição humana. Quantas vezes nos sentimos indignos de Deus, incapazes de mudar, e ao olhar para a vida de Agostinho, percebemos que não há limites para a misericórdia divina. Outro aspecto importante é o seu papel no pensamento ocidental. Filósofos e teólogos de diversas correntes, mesmo fora do cristianismo, estudaram e dialogaram com suas ideias. Suas reflexões sobre tempo, memória, liberdade e verdade influenciaram não apenas a Igreja, mas também a filosofia, a política e até a literatura. Isso faz de Santo Agostinho uma das figuras mais universais da história. Ele transcendeu sua época e cultura para se tornar patrimônio da humanidade. Você consegue imaginar quantos homens e mulheres, ao longo de séculos, foram transformados por suas palavras? Com o tempo, a Igreja reconheceu oficialmente aquilo que o povo já sabia. Agostinho era não apenas um santo, mas um dos pilares da fé católica. Sua canonização de forma cultual e sua proclamação como doutor da Igreja confirmaram seu lugar definitivo entre os maiores nomes da cristandade. Até hoje, suas obras estão entre as mais lidas por leigos, religiosos e estudiosos, porque falam ao coração humano em qualquer tempo. E talvez seja justamente essa a sua maior importância. Ele conseguiu unir a razão e a fé, a filosofia e a oração, a busca pela verdade e a confiança na graça. Assim, a devoção a Santo Agostinho não é apenas um culto do passado, mas uma herança viva que continua a inspirar aqueles que desejam compreender melhor a Deus, a si mesmos e ao mundo. Sua figura permanece como um convite permanente à conversão e à confiança. E nesse ponto, a grande questão que fica para cada um de nós é: estamos dispostos, como ele, a deixar que a graça transforme a nossa vida, a ponto de marcar também as gerações que virão depois de nós? O legado de Santo Agostinho é daqueles que atravessam séculos e permanecem sempre vivos. Não é exagero dizer que a sua influência moldou não apenas a teologia cristã, mas também a própria maneira como o Ocidente aprendeu a pensar sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. O mais impressionante é que suas obras, escritas em um contexto tão distante do nosso, continuam dialogando com as inquietações de hoje. Quando ele fala sobre a busca da verdade, sobre a sede que o coração humano carrega, sobre o vazio que nada terreno é capaz de preencher, ele toca em uma ferida que ainda pulsa no século XXI.
Quem de nós nunca experimentou aquela sensação de estar em constante busca por algo maior, como se nada fosse suficiente? É nesse ponto que Agostinho permanece atual, lembrando que inquieto está o coração enquanto não repousa em Deus. Nos tempos modernos, marcados por incertezas, por crises existenciais e pela sensação de vazio diante de tantas ofertas, de prazer e consumo, a voz de Santo Agostinho soa quase como um grito profético. Ele mostra que a verdadeira liberdade não é simplesmente fazer o que se quer, mas escolher o bem, escolher a verdade, escolher a Deus. Esse ensinamento ressoa fortemente em uma sociedade que muitas vezes confunde liberdade com libertinagem. Além disso, sua reflexão sobre o tempo, presente no livro 11 das Confissões, continua sendo estudada por filósofos e cientistas, pois ele conseguiu, de maneira surpreendente, refletir sobre a natureza da memória e a relação entre presente, passado e futuro de uma forma que ainda hoje inspira pesquisas e debates acadêmicos. É como se Agostinho tivesse lançado perguntas que ainda não foram totalmente respondidas. Na Igreja, sua herança é visível em quase todas as áreas da teologia. Sua defesa da graça inspira até hoje os debates sobre a relação entre esforço humano e ajuda divina. Sua visão da Igreja como uma comunidade peregrina reforça a ideia de que o cristão caminha neste mundo em direção à eternidade. Sua interpretação das Escrituras abriu caminhos para a leitura espiritual da Bíblia, onde a palavra não é apenas letra, mas alimento vivo para a alma. Por isso, seminaristas, religiosos, padres e bispos continuam mergulhando em seus escritos como em um verdadeiro tesouro espiritual. Mais do que estudar, muitos encontram nele consolo, direção e força para a missão. O pensamento agostiniano também influenciou grandes santos ao longo da história. São Tomás de Aquino, por exemplo, dialogou profundamente com ele. E até reformadores, séculos depois, encontraram em suas obras bases para refletir sobre a graça e a fé. Isso mostra como Agostinho atravessa fronteiras e dialoga até mesmo com correntes de pensamento diferentes dentro do cristianismo. Em tempos de polarizações religiosas e ideológicas, a figura de Agostinho pode ser vista como uma ponte, um ponto comum onde muitos podem se encontrar. Isso revela sua atualidade como alguém que, embora profundamente enraizado na fé católica, tinha uma visão tão universal que não se limita a uma única época ou tradição. No campo espiritual, Santo Agostinho continua sendo um guia seguro para quem deseja trilhar um caminho de conversão sincera. Seus escritos não falam apenas ao intelecto, mas principalmente ao coração. Ele não teoriza sobre a fé como algo distante, mas fala de sua própria experiência, de sua luta contra o pecado, de suas lágrimas diante de Deus, de sua descoberta da misericórdia. Isso cria uma identificação imediata com qualquer cristão que em sua jornada sente-se frágil e ao mesmo tempo amado pelo Criador. Sua história pessoal é prova de que ninguém está perdido, de que sempre é tempo de recomeçar, de que a graça é capaz de fazer florescer até mesmo os corações mais endurecidos. Essa mensagem é extremamente necessária em um tempo em que tantas pessoas se sentem sem esperança. Do ponto de vista cultural,
Agostinho continua sendo referência em universidades, estudos filosóficos, debates sobre ética, política e até psicologia. Seus questionamentos sobre a natureza da alma, sobre a memória e sobre a interioridade humana encontram eco em teorias modernas que buscam compreender a profundidade da mente e do espírito. Muitos estudiosos reconhecem nele um precursor de reflexões que só séculos depois seriam desenvolvidas por grandes filósofos modernos. Isso significa que, mesmo sem ter os recursos e avanços científicos que temos hoje, Agostinho foi capaz de enxergar a complexidade do ser humano com uma profundidade surpreendente. Por tudo isso, o legado de Santo Agostinho não é uma peça de museu congelada no tempo. Ele é uma chama viva, uma herança que continua iluminando a Igreja e o mundo. Ler Agostinho hoje é ouvir um irmão mais velho que atravessou suas próprias tempestades e encontrou porto seguro em Deus. É descobrir que os dramas humanos de ontem são os mesmos de hoje e que a resposta continua sendo a mesma: buscar a verdade, abrir-se à graça e encontrar em Deus a fonte da verdadeira paz. Talvez seja essa a grandeza de sua atualidade. Ele nos lembra que, independentemente da época, a alma humana tem sede do eterno. Ao longo de toda a vida de Santo Agostinho, podemos perceber uma trajetória que vai muito além da história de um homem. É a jornada de um ser humano que, em sua juventude marcada por erros, dúvidas e inquietações, encontrou no encontro com Deus e na entrega à fé um caminho de transformação. Cada fase da sua vida, desde a infância em Tagaste, passando pelos anos de estudo e inquietação em Cartago, até a conversão em Milão e o episcopado em Hipona, revela um homem que nunca se contentou com respostas superficiais, que buscou incessantemente a verdade, mesmo quando isso exigia coragem, renúncia e sofrimento. E aqui surge uma pergunta para você que acompanhou esta história. Quantas vezes você se permite enfrentar suas próprias inquietações para alcançar algo maior? O legado de Agostinho é multifacetado. Ele não deixou apenas livros, sermões e cartas. Deixou também uma vida exemplar que une razão e fé, pensamento e coração, teoria e prática. Sua luta contra heresias, seu cuidado pastoral com o povo, sua capacidade de dialogar com filósofos e intelectuais de seu tempo e a forma como articulou suas ideias teológicas criaram uma influência que atravessa séculos. Cada leitura de Confissões ou A Cidade de Deus não é apenas uma viagem ao passado, mas uma experiência que continua transformando aqueles que buscam compreender mais profundamente a relação entre humanidade e divindade. A canonização e a devoção a Agostinho refletem a importância de sua vida para a Igreja. Ele não é apenas um nome na história, é um modelo de conversão, de sabedoria e de entrega. Sua imagem como bispo, pregador, doutor e escritor inspira milhões de fiéis até hoje, lembrando que mesmo os maiores pensadores do mundo viveram suas próprias batalhas e dependiam da graça para se transformarem. Mais do que veneração, sua história convida à reflexão. Que passos podemos dar hoje para que nossa vida também produza frutos duradouros?
Hoje, Santo Agostinho continua vivo não só nas páginas de seus livros, mas na prática da Igreja, na formação de seminaristas, no estudo de filósofos, na espiritualidade cotidiana de milhares de cristãos. Ele nos ensina que o verdadeiro legado não se mede apenas por conquistas materiais ou reconhecimento imediato, mas pelo impacto que nossas escolhas e pensamentos deixam nas gerações futuras. Cada pessoa que se inspira em sua vida e em seus escritos continua a carregar sua mensagem adiante. E é exatamente isso que queremos propor a você, que acompanhou esta história. Que este vídeo seja um convite para estudar mais, refletir mais e se aprofundar nas obras de Santo Agostinho. Queremos que sua história desperte curiosidade e inspire novos aprendizados, mostrando que até hoje é possível dialogar com um homem do século IV e encontrar respostas para perguntas que continuam atuais. Por isso, sugerimos que nos comentários você indique qual santo ou tema histórico gostaria de ver no próximo vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar todos os conteúdos, porque cada vídeo é uma oportunidade de mergulhar mais fundo em histórias que transformaram o mundo e continuam impactando vidas. Lembre-se que estudar a vida desses personagens históricos não é apenas uma viagem ao passado, mas uma forma de compreender melhor o presente e preparar-se para o futuro. E, para finalizar, deixo uma mensagem inspiradora das Escrituras que Agostinho próprio certamente teria ecoado em seus ensinamentos. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos, eu lhes digo, tentarão entrar, mas não poderão. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Que esta passagem nos lembre da importância de perseverar na busca da verdade, na entrega ao bem e na coragem de transformar a própria vida, tal como Santo Agostinho fez.